Meus amores, bem tarde da noite, Lusitana na área. Meus amores, faço este vídeo para os imigrantes em Portugal. Faço porque sei que temos vários queridos aqui que estão em Portugal, imigrados, que são brasileiros. Já várias vezes vos contei que as pessoas aqui também têm atos de xenofobia comigo. Decidi gravar este vídeo para vocês. Vou mostrar aqui na tela um comentário que me fizeram hoje, tentando dizer que a única coisa que o Brasil não precisa é de estrangeiros, só precisa de brasileiros. Eu, se levasse ao pé da letra, iria constatar que realmente é xenofobia, mas eu prefiro constatar que é pura ignorância. Os brasileiros, embora possam existir muitos brasileiros que pensem assim, que falem assim comigo, brasileiros não têm culpa de existir outros brasileiros com a ignorância. É 1 da manhã que eu vou ao café a esta hora. Decidi abrir o vídeo para dizer uma palavra a quem está em Portugal e que eu sei que também encontra ignorantes portugueses. Sim, porque eu não vou passar a mão na cabeça de quem não sabe ser educado. Eu vou passar a mão na cabeça porque é português, é da minha nação, portanto está tudo certo. Não está. Com a portuguesa não funciona assim. Adoro os meus conterrâneos, adoro brasileiros, mas o que está errado nunca foi certo. E não está certo pessoas usarem minorias, usarem pessoas que estão mais combalidas porque nós estamos longe da família, estamos longe de tudo, para descarregarem as suas frustrações. Ao fim e ao cabo, eu acho que essas pessoas pensam assim: epá, eu estou frustrado e não estou a conseguir certas coisas, eu vou procurar um bode expiatório para eu abater. Portanto, ser português e ser mal educado nunca vai ter da minha pessoa a consideração. Abri o vídeo só para dizer a vocês que estão em Portugal que realmente segurem firme, porque vocês vão encontrar em Portugal gente sem educação, como eu encontrei no Brasil gente sem educação. O que nós temos que pensar, eu acho, não sei, digam-me aí, o que temos que pensar é que Deus é maravilhoso, que nós estamos na nossa rota, na nossa história, e que realmente palavras cruas, palavras indelicadas não cabem no nosso mapa. Não cabem no nosso mapa. Se a gente fica triste quando as pessoas dirigem a nós dessa forma, é claro, seria insano dizer que não ficamos tristes. Somos pessoas, somos seres humanos, é óbvio que ficamos tristes. Agora, que essa tristeza não faça com que nós consideremos que todo o país onde nós estamos é assim, porque se há ignorância de um português, de um brasileiro, nós temos que ter a cabeça fria e dizer: não, este brasileiro é ignorante e este português é ignorante. Sim, há portugueses ignorantes, não tenham dúvida. Eu considero que os ignorantes e a ignorância em Portugal é atribuída não para desqualificar pessoas, é atribuída na sua essência, o que a palavra em si representa mesmo, ausência de conhecimento, porque só posso atribuir xenofobia, racismo, tudo o que acontece infelizmente a pessoas ignorantes. Aquele que está confiante, aquele que tem conhecimento, aquele que sabe que não devemos fazer aos outros o que não queremos, não o faz. Mas isso é preciso alguns requisitos, alguma educação. Meus amores, estou aqui, vim tomar o cafezinho onde costumo tomar. Tomei um duche agora e disse: bora lá já tomar um cafezinho. E vou mandar uma mensagem aos muitos brasileiros que estão no meu país e que também recebem destas mensagens, que também na rua são interpelados e abraçados pela tentativa de desprestigiar só porque nasceram noutro país. Menos. Um abraço a todos os brasileiros em Portugal, um abraço a todos os brasileiros que sabem ser brasileiros. E esta conversa, a resposta do senhor veio apenas de eu estar a elogiar uma empreendedora brasileira. Só porque eu sou portuguesa, eu não posso elogiar uma empreendedora brasileira, uma grande mulher. Está o vídeo no canal, que é a Virgínia Fonseca. Só porque eu possivelmente olhei para aquilo que tinha que ser olhado, a dizer que os brasileiros devem gostar de riqueza, devem de empreender, devem... Só por isso alguém sentiu vontade de atacar a portuguesa. Mas se essa pessoa vai assistir este vídeo, Deus é a minha glória, Deus é a minha vitória e eu já orei por si. Sua vida deve estar muito mal e Deus nunca falta. Esteja atento
mais hora menos hora, Deus estará aí para consolar a sua alma, o seu coração e tentar, através da sua magnífica energia, tentar fazer com que você entenda que o destratar outras pessoas não vão melhorar a sua história de vida. Você tem que correr atrás dela. Até quando eu falo bem de coisas boas que o Brasil tem, sim, eu expliquei que o Brasil devia apelar mais a isso, mas para bem do Brasil, do brasileiro. Mas até quando falo assim, há quem queira me atacar. Muitas vezes andamos tão distraídos a tentar ter atos de falta de respeito suprema contra outras pessoas que deixamos a nossa vida em vão, que deixamos passar tudo na nossa vida. Mais atenção cada um de nós para as nossas vidas. O café está ali à minha espera. Vou tomar o cafezinho, vocês sabem, quem está em Portugal sabe que o português ama um cafezinho. Esse senhor, se assistir o vídeo, você não me ofendeu, deixou-me triste, é distinto. Tristeza e agarrar a ofensa é diferente. Agora você, enquanto brasileiro, devia se sentir ofendido consigo próprio, porque há tanta fome no Brasil, há tanta gente a sofrer no Brasil e você diz que o Brasil não precisa de estrangeiros, só precisa de brasileiros. Tomara todos, e vou terminar assim, tomara todos os brasileiros já terem ao longo destes anos ajudado tantos brasileiros como eu já ajudei, milhares ao longo de anos. Tomara todos os brasileiros já terem ajudado tantos brasileiros como eu ao longo destes anos já ajudei. E não vou dizer mais nada, ficamos por aqui. Já falei com os brasileiros em Portugal, estou já aqui com o meu cafezinho. Decidi nesta parte final deixar uma mensagem aos portugueses. Na minha intervenção aqui no canal, também, infelizmente, algumas vezes vejo portugueses a se direcionarem para os brasileiros de uma forma inadequada, numa forma que transmite desconsideração ao povo brasileiro. Tenho muita dificuldade em responder a esses comentários, como vocês já perceberam. Muitas vezes não respondo, quando são mais agressivos até apago, porque eu considero que se há brasileiros que fizeram coisas erradas em Portugal, se há brasileiros que não têm hoje em dia ainda boa postura em Portugal, não é porque são brasileiros, é porque são pessoas que por acaso são brasileiras e não tiveram educação. Eu acho que não é justo, mas não é justo de forma nenhuma que um povo pague por todos. Mas eles fizeram assim, mas eles são burros, eles são todos isto. É impensável que nós não possamos refletir que as pessoas não são o que são pela cor da bandeira do país que nasceram. As pessoas são o que são pelo aquilo que foi a história de vida de cada pessoa. E se há portuguesas que não conseguem interpretar que o Brasil tem muitas regiões com muitas dificuldades, que a educação não chegou até essas regiões da forma que todo o ser humano merece que tivesse chegado, eu acho que nós portugueses todos devíamos ter visão suficiente para compreender isso. Mas então estás contra os portugueses? Eu não estou contra o meu país nem o meu povo. Eu não posso considerar razoável que situações que eu condeno sejam verdadeiramente passadas por portugueses. Portugal também é um povo de grande imigração. Eu mesmo tenho uma filha imigrada noutro país, na Dinamarca. Pois bem, será que eu quero que pessoas da Dinamarca desprestigiem a minha filha? Será que eu gostaria que isso acontecesse? Jamais. Então, a melhor forma de qualquer pessoa, não só um português, conseguir avaliar qual deve ser a minha postura é se colocar no lugar do outro. Se eu tenho filhas, gostaria que fizesse às minhas filhas? Não. Eu tenho mães, gostaria que fizesse às minhas mães? Não. Eu tenho aqueles que você ama, você gostaria que... mas os meus não fazem isso, os meus... Queridos, nós não podemos controlar, nem está no controle de tudo. Nós gostaríamos que tudo fosse perfeito, mas não é. Eu vou apelar aos portugueses que, porventura, sejam xenófobos, aos portugueses que, porventura, realmente não saibam ser um povo acolhedor, como geralmente o português é, felizmente. Vou apelar ao vosso poder de análise,
que é que eu ganho com isto? O que é que eu estou a fomentar num país que recebe tanta imigração? O que é que eu vou resolver da minha vida ao desprestigiar imigrantes? Da vida do meu país ao desprestigiar imigrantes? O que é que eu estou resolvendo? Sim, meus amores, a atitude de cada um de nós deve ser pensar em resolver situações e quando discutimos temáticas que seja para existir luz de progresso. Luz de progresso. Não vai resolver nada na sua vida se você por acaso é um português que fala mal de brasileiros ou de outro povo qualquer. Sua vida não vai melhorar, o país Portugal não vai mudar. E então, qual a razão? Vai impactar alguém, seguramente. Você está a concluir o óbvio. Vai impactar esse brasileiro, vai impactar esses brasileiros, ou seja, qual for a nação. Mas pergunte-se a si mesmo por que motivo que você sente necessidade de desestruturar emocionalmente uma outra pessoa. Há um motivo para isso e a culpa não é do brasileiro nem do que o brasileiro fez. O problema está naquilo que está dentro de você. Portugueses, seja qual for a nacionalidade, acho que aquele que desprestigia minorias, fala mal, que quer desconsiderar minorias, ele usa dessa estratégia porque já é uma pessoa fraca, porque fracos só se metem onde há elos de fraqueza e é óbvio que quem está fora do seu país está enfraquecido. É óbvio que falar mal de raças é realmente lidar com elos fracos. Não sejamos tão pequenos, não sejamos tão pequenos. Qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer situação merece o respeito do outro ser humano. Senão, não há outra justificativa. Não é que os portugueses são xenófobos, não é que os brasileiros são xenófobos. São grupos específicos, portugueses ou brasileiros, não tiveram educação. E falta de educação, falta de respeito é tudo de ruim na vida. Nós não somos obrigados a gostar de outras pessoas. Não somos. Já pararam para pensar nisso? Sou obrigada a gostar de toda a gente, eu não sou obrigada a gostar das pessoas das nações todas, mas eu tenho um dever. Eu sou aquela pessoa que, se a minha mãe me deu educação, espero que a sua mãe tenha-lhe dado, se a minha mãe me deu educação, desde pequena eu ouvi, com 5, 6 anos, minha filha, tu não tens gostado de todos, mas tu és obrigada a respeitar todos. Tu não tens de diminuir pessoas pela sua condição financeira, porque têm menos dinheiro do que tu, porque até aqueles que não se portaram bem. Eu tenho o dever de respeitar a nação à qual aquela pessoa pertence. E muito o problema que existe em Portugal não existiria seguramente se não existissem alguns portugueses, felizmente não todos, porque muito português respeita os imigrantes, alguns portugueses a terem condutas verdadeiramente de tristeza e que me envergonham. Enquanto portuguesa, saber que há outro português falando mal de brasileiros, de chineses, de... Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Vamos olhar para o nosso umbigo, vamos ver que Portugal também tem gente a falhar, vamos ver que Portugal também tem portugueses que não agem bem. Às vezes vêm-me escrever nos comentários, mas os brasileiros roubaram, mas os brasileiros... Não foi os brasileiros que roubaram, foi aquele grupo de brasileiros que roubou, que por acaso era brasileiro. Será que não há ninguém em Portugal com má conduta? Também há. Meus amores, esta portuguesa fala na lata, não querendo desprestigiar ninguém, só querendo deixar mensagens que nos ajudem a serem melhores portugueses, melhores brasileiros, melhores seres humanos. Os brasileiros em Portugal, mais uma vez, força, e quero agradecer, sim, muito, cada imigrante que está no meu país. Eu falei no vídeo, está no canal sobre a Virgínia, o último vídeo, que Portugal teve um crescimento no PIB que há 35 anos, creio eu, não se via um crescimento tão forte. Eu, enquanto portuguesa, estou no Brasil, mas quero agradecer muito aos imigrantes que estão no meu país, ajudando o país a crescer financeiramente, ajudando ao crescimento do PIB,
ajudando à qualidade que acontece. Epá, o país não está topo do topo, meus amores. O foco não é se ele está no topo do topo, o foco é que ele está em progresso. Sejamos visionários de perceber isso. Obrigada a cada brasileiro que ajuda a construir Portugal. Obrigada a cada migrante que ajuda a construir Portugal. Vocês são audazes, vocês são fantásticos, vocês estão a fazer diferença na Europa. Gostaria muito que vocês que estão aí, que sofrem às vezes preconceito de portugueses ou de outras pessoas, compartilhem isto nos vossos grupos Facebook, compartilhem esta mensagem no Facebook, porque esta parte final gostaria que muitos portugueses refletissem. Para quê falar mal de pessoas que estão ajudando o nosso país a construir? Ai, absurdo, porque existem brasileiros que roubam, existem brasileiros que são mal educados, existem. Foquem no todo e o saldo é bem positivo. Portugal cresce e o seu crescimento advém muito do esforço e das lágrimas de quem decidiu ousadamente emigrar, sair do seu país para fazer uma história, para criar uma nova oportunidade na sua vida. Se você é aquele português que tem vontade de vez em quando de espicaçar outras raças, outros povos, antes de fazer isso, temos às vezes esses diabinhos dentro de nós, só pare e pense, bem, eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu gostaria que fizessem isto com a minha família, com aqueles que eu amo. Não, eu ficava revoltado, eu saía com 7 flechas na mão, eu não queria. Então não façamos ao mundo aquilo que a gente não quer para aqueles que amamos. A fórmula da vida é bem simples e a primeira das grandes fórmulas é esta: empatia e não fazer aos outros, também no que toca ao assunto que estamos a falar, não fazer aos outros o que nós não gostaríamos, nem para nós, nem para quem amamos. Torna-se simples, claro, óbvio que vocês não vão fazer. Alguns vão dizer que é difícil, que não é fácil, é uma questão de treino. Porque vamos buscar uma figura aqui para vocês entenderem. Se Portugal pagasse aos portugueses, cada português que falar bem do imigrante brasileiro vai receber no fim do mês 300 euros. Estava o país todo a falar bem dos brasileiros. Como assim? 300 euros por mês era fantástico. Coloquem algo que vocês adorariam receber. Epá, se eu recebesse isto, eu iria me conter, eu iria respeitar, eu iria... Dei o exemplo de dinheiro, podia ser outro exemplo qualquer. Eu quando vou buscar estes exemplos absurdos, é porque eu aprendi com a filosofia que há certos exemplos que ajudam a refletir mais profundamente. E é isso que eu pretendo com estes exemplos. Deixem no Facebook, deixem nas redes sociais, as pessoas precisam de todas. Há imensos portugueses que respeitam outros povos, mas aqueles portugueses que não são respeitadores, os brasileiros que não são respeitadores, eu confio muito na inteligência desses. Apesar de não serem tão respeitadores como seria interessante observar, eu confio demais na inteligência desses brasileiros e desses portugueses. E quem tem inteligência reflete. E quem reflete com atenção, há-se a usar da sua sabedoria. Um beijo a todos, compartilhem no Facebook, compartilhem onde puderem. Estas mensagens não estão démodé, precisamos mesmo que as pessoas percebam que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. E liberdade e libertinagem são coisas muito distintas. Se você concorda, deixa o seu like, gostaria que me dissesse de onde me está a assistir, que cidade de Portugal você está e sinta que Deus sai connosco quando a gente sai do nosso país. Deus veio na viagem comigo e Deus está com você. Encare isso como uma forte realidade que vai tornar tudo muito mais subtido. Agora, nesta parte final, falando aos imigrantes que são alvo. Não devemos dizer que somos vítimas. Nós não somos vítimas porque não somos coitadinhos. Nós simplesmente somos alvo da deselegância, da falta de respeito
de algumas pessoas. E quem não teve educação, nós só podemos dar o que temos. Tenho estes óculos, posso-te dar os óculos. Se eu não tivesse os óculos, não podia dar. Beijo, noite feliz e que possamos estar focados, cada um de nós, nos nossos propósitos de vida. Se assim fizermos, as coisas vão correr muito melhor para todos. Fiquem bem.